Olá, boa noite a todos, boa tarde a todos. Bem-vindo mais a um episódio de Saúde e Debate do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Meu nome é Pedro Exman, eu sou oncologista do Centro Especializado de Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a gente está dando continuidade às nossas lives de conscientização do mês de Outubro Rosa, que é o mês para a gente se conscientizar mais sobre o câncer de mama e da prevenção e do tratamento e de como levar a nossa vida aí mais saudável, cuidando principalmente das mamas a gente sabe que o acesso à informação é o primeiro passo para essa conscientização e por isso que a gente está fazendo a campanha para viralizar o cuidado e você pode nos ajudar compartilhando informações importantes, como essa live. A gente já teve uma live semana passada e pode usar a hashtag Viralize o Cuidado para fazer parte da campanha. A gente está aqui hoje numa conversa muito bacana sobre o tratamento oncológico em si de pacientes com câncer de mama. E dentro do tratamento, como as diversas áreas, especialidades da medicina interagem entre si e como são importantes para o tratamento adequado e eficaz das nossas pacientes. Eu tenho o prazer hoje de ter como convidado o mastologista Dr. Carlos Ruiz, que é mastologista do nosso Centro de Oncologia aqui do Oswaldo Cruz, e o Dr. Rodrigo Henriot, que é radioterapeuta do Oswaldo Cruz. E a gente vai bater um papo bem bacana de como as diversas especialidades da medicina interagem no tratamento oncológico. Boa noite, Ruiz. Boa noite, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Pedro. Nossa, um prazer enorme poder estar aqui e conversar a respeito dessas questões. E como você bem disse no começo, né? É assim, outubro é o mês de conscientização. A gente adoraria que o ano fosse azul, todos os anos fossem rosa, né? Todos os anos fosse amarelo, todos os anos fossem vermelhos. Mas, assim, infelizmente, as pessoas lembram mais do câncer de mama em outubro. E a função de outubro é essa conscientização, essa lembrança. Mas lembrando que todos os meses são os meses rosa como um todo, Pedro. Prazer, muito obrigado pelo convite, querido. Sempre um prazer. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Pedro, Ruiz. Eu me sinto em casa, né? Com vocês fica muito mais fácil, são os profissionais com os quais eu trabalho no dia a dia, com o que a gente aprende, como que a gente vai crescendo. Da mesma forma que nós, como profissionais, crescemos para dar o melhor atendimento possível, as pessoas também, como sociedade, eu acho que a gente precisa amadurecer, ter informação correta, informação de qualidade e útil, para que todo mundo possa melhorar como sociedade. Uma sociedade doente não produz, é um país que fica atrasado. Então, quanto mais a gente conseguir investir em saúde, vai ser melhor para todo mundo, e investir em saúde é o mais barato que existe. É muito mais barato do que tratar a doença. Então, promoção de saúde, eu acho que é a mensagem que a gente precisa passar. Mas no caso de a saúde não estar em dia e precisar do nosso atendimento, acho que a live de hoje está aí para isso, né? Excelente. Muito bem. Então, acho que para a gente começar nosso bate-papo aqui, eu queria ouvir primeiro do Dr. Carlos Ruiz, como que é a jornada do paciente quando faz o diagnóstico de câncer de mama? Você é um mastologista, acaba sendo realmente a porta de entrada das pacientes com esse diagnóstico. E como que é a jornada da paciente a partir do momento do diagnóstico? Na verdade, Pedro, o que ocorre, né, na maioria das vezes, é que o paciente já vem com uma alteração palpável ou com um exame de imagem suspeito para entrar em toda essa linha de esclarecimento. Então, ela vem com exame de imagem suspeito ou uma lesão palpável, né, a gente indica a biópsia. Lembrando, né, outubro é o mês da prevenção. Né? O que é a prevenção? É o rastreamento. O rastreamento é diagnóstico precoce, ou seja, se tem algum impacto na mortalidade, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Né? Então, assim,
para a gente ter uma ideia em termos de porcentagem, 35% menos mortalidade com o diagnóstico precoce. Quem proporciona isso? A mamografia. Ah, mas Carlos, e se eu só palpar a minha mama, tem sentido também substituir a mamografia? Não, porque eu começo a palpar o nódulo mamário a partir de 1,5, 2 centímetros. Né? Lembrando que o câncer de mama, para atingir 1 centímetro, demora em média de 8 a 10 anos. Ou seja, eu tenho muito tempo para fazer esse diagnóstico. E a mamografia me dá a oportunidade para o diagnóstico milimétrico, subcentimétrico, ou seja, existe uma diferença importante que vai ao encontro da sua pergunta a partir de agora. Ou seja, ela chega com esse nódulo, com essa alteração mamográfica, ela faz uma biópsia, a biópsia, na verdade, pode confirmar ou não, porque não é porque tem uma lesão palpável ou uma lesão radiológica que necessariamente é câncer. Quem faz o diagnóstico é especificamente o anátomo patológico, é a biópsia. Muitas vezes o paciente fala: poxa, Carlos, olha, chegou aqui, eu estou com câncer porque na minha mamografia veio BIRADS 4, BIRADS 5. Não, quem faz o diagnóstico é a biópsia. E como é que começa, né, toda essa trajetória? Através da biópsia, ela é encaminhada para a gente poder, na verdade, escolher a melhor alternativa. Nem sempre a melhor alternativa é começar com a cirurgia, né? Algumas vezes, dependendo do tipo molecular do tumor, a gente começa com quimioterapia e não com a cirurgia propriamente dito. A grande maioria dos tumores são tumores que expressam receptor de hormônio, ou seja, a grande maioria acaba começando com cirurgia, mas a gente sabe que existe 2 subtipos importantes, que são os HER2 positivos e os triplos negativos, que normalmente a gente começa com quimioterapia, dependendo, obviamente, da dimensão inicial do seu diagnóstico. Mas uma pergunta muito mais frequente, que eu já vou passar a palavra para vocês, que a gente escuta dos nossos pacientes, é assim: puxa, Carlos, operou, não tenho mais nada, por que eu vou fazer mais alguma coisa? Né? Eu preciso fazer mais alguma coisa? Ou seja, eu preciso fazer químio, hormônio, rádio, imuno, né? Por que eu faço? E aí eu explico para o paciente: tudo que a gente faz no tratamento do câncer de mama, desde a cirurgia até todas essas estratégias, é para diminuir risco de metástase, né? Do câncer sair da mama e ir para algum órgão-alvo. Esse é o objetivo principal, porque o que causa mais sofrimento e muitas vezes pode causar outras dores de cabeça é a metástase. Então, tudo que eu faço no tratamento é para diminuir risco de metástase, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, né? As alternativas terapêuticas que a gente pode usar não é para todo mundo, é para um público específico que a gente vai discutir aqui, para esse tratamento poder diminuir o risco de metástase. Então, começa com o mastologista, que é a porta de entrada, eventualmente a cirurgia, na maioria das vezes, eventualmente a quimioterapia, em função dos resultados locais e do linfonodo, vai para a rádio sempre que é uma cirurgia conservadora, vai para o oncologista clínico para a gente avaliar a melhor opção para diminuir esse risco específico de metástases, assim como a rádio também, né? Existe um efeito que depois o Rodrigo vai explicar isso para nós, que é o efeito abscopal, que diminui, porque a rádio não atua só na mama, né? Ela atua também porque como a mama, a célula tumoral conversa com as outras células que saíram do tumor, a gente acaba, mesmo com a radioterapia sendo só um processo local, também conversando com essas células que se espalharam, né? E isso é uma coisa muito bacana, que a gente vai aprendendo com o tempo. E como o Rodrigo falou e como o Pedro falou, essa informação é importante para a gente entender melhor, né, o tratamento, a orientação, quais são os passos importantes que a gente deve estar tomando em direção da curabilidade como um todo. Por favor, Pedro, obrigado. Perfeito, excelente. Acho que deu uma aula aí para gente. Acho que eu tive talvez um probleminha no áudio, mas estou falando alto aí para todo mundo. Neste contexto, acho que você já deu uma boa pincelada nos principais tipos de tratamento, né? Cirúrgico, o tratamento sistêmico, a quimioterapia ou hormonioterapia, e tem também a radioterapia. E acho que ninguém melhor para falar um pouquinho da radioterapia, explicar para os nossos ouvintes aí como que funciona a radioterapia e qual que é a função dela e qual que é a rotina de um paciente que está em tratamento com radioterapia.
radioterapia que o Rodrigo. Então, eu queria pedir para o Rodrigo falar para a gente exatamente como que é o dia a dia dele e a radioterapia. Radioterapia hoje, para câncer de mama, ela é bastante utilizada como um acessório, né? Uma ferramenta adicional de controle à cirurgia. Para cada tipo de tumor, existe uma terapia principal. Para mama, a terapia principal é cirúrgica, né? É o que mais contribui para controle e chance de cura da paciente, é cirúrgico. E aí entra a quimioterapia, hormonioterapia ou radioterapia como terapias complementares, dependendo da necessidade. Se a gente for ver historicamente, ao longo de 50 anos, talvez mais até, antigamente era só mastectomia que existia como forma de terapia para tentar curar o câncer de mama. Um italiano conhecido pelo Dr. Ruiz, que deve ter conhecido pessoalmente, inclusive, fez uma proposta, na verdade, um brasileiro, foi o primeiro, um ano antes desse italiano, o Dr. Fernando Gentil, e propôs o seguinte: por que a gente precisa mutilar uma mulher com mastectomia? Será que a gente não pode fazer alguma coisa mais conservadora e somente retirar a lesão da mama, preservando a mama, preservando a identidade, até mesmo a questão ortopédica, né? Quando se faz uma mastectomia sem reconstrução, você tem alteração da postura, pode ter escoliose, pode ter outras questões associadas. E ele propôs uma terapia menos radical do que a mastectomia. E o que ele viu foi que, o professor Humberto Veronese, foi que aumentava o índice de falha, de voltar à doença localmente. Com isso, ele associou a radioterapia a uma cirurgia conservadora e teve os mesmos índices de controle de uma mastectomia. Então, a grande evolução foi a parceria de uma cirurgia menos agressiva, muito menos mutilante, que preserva a estética e a identidade da mulher, com uma complementação de radioterapia que tem o mesmo resultado de uma cirurgia mais agressiva. Isso revolucionou o tratamento mamário no mundo. E agora, o que é essa radioterapia? Quer dizer, eu vou ficar radioativa? Rodrigo, posso fazer uma perguntinha aproveitando esse gancho sensacional? Só para a gente entender, quer dizer, mastectomia é igual a quadrante com rádio. Quadrante com rádio. Porque se eu não tiver a rádio disponível, eu não posso fazer uma cirurgia menor. É isso que você me fez entender, Rodrigo? Perfeito. Em algumas situações, Ruiz, a gente consegue, em lesões muito benignas, muito pouco agressivas, em mulheres mais idosas e tudo, aí sim a gente consegue discutir com a própria paciente, caso a caso, a omissão da radioterapia. Do contrário, o que a gente compara é mastectomia com uma cirurgia conservadora de mama mais radioterapia. Aí sim a gente está falando de igual para igual. A omissão da radioterapia, exceto em situações muito especiais, aumenta o risco da doença voltar. E a radioterapia, gente, também evoluiu muito. Às vezes até os meus colegas, né, os meus amigos dizem: e aí, vai queimar a radioterapia? Não, radioterapia não queima, né? A gente tem o conceito que, assim, da bolha... Não, isso era na minha formação, isso há poucos anos, né? Mas era da minha formação, muito lá atrás, que os equipamentos eram limitados. A gente tem equipamentos como bombas de cobalto, por exemplo, com material radioativo, que hoje, para vocês terem uma ideia, do último censo da radioterapia, existiam somente 7 bombas de cobalto no Brasil ativas, versus mais de 300 equipamentos elétricos, que são aceleradores lineares de partículas. Então, já mudou muito. Não adianta a gente tentar comparar como era a radioterapia de 20 anos com agora, né? A cirurgia mudou, a quimioterapia mudou. Então, a radioterapia usa irradiação de uma origem elétrica dirigida para aquela região da mama. Com o avanço da radioterapia, muito menos toxicidade. Então, é difícil hoje a gente ter bolhas, descamações, interrupções do tratamento por toxicidade.
Isso não precisa ser num centro de absoluta excelência. Num bom centro com uma radioterapia justa, isso já é possível. E não só a radioterapia melhorou com relação à redução de toxicidade, como também os protocolos mudaram. Antes a gente tinha 33 dias úteis de tratamento, de segunda a sexta-feira. Imagina para uma pessoa que mora a 100 quilômetros de um centro de radioterapia. 33 dias viajando, 100 quilômetros para ir, tratar 10 minutos, voltar mais 100 quilômetros. Ah, e se eu tiver que ficar na cidade? Tem um custo adicional, tem a ausência da sua família, do seu trabalho, enfim. Então, os protocolos de tratamento foram diminuindo de 33 para 30 dias úteis, para 28, 25, 16, 15. E hoje nós já temos protocolos de 5 dias úteis de tratamento. E, infelizmente, em alguns poucos centros do país, um equipamento que faz a radioterapia na hora da cirurgia com uma única aplicação. Mas de mensagem, o que a gente tem o básico hoje são 15 dias de tratamento ambulatorial, vem, trata 10 minutinhos e vai para casa, segue com as suas funções rotineiras, pode voltar para o trabalho, pode voltar para a sua família, deve, inclusive, com o mínimo de impacto para a vida dessas pessoas. Excelente. Então, eu acho que seria legal a gente dar uma frisada que o tratamento, como vocês estão vendo, ele é multidisciplinar, né? Então, ele é em conjunto a cirurgia, como o Dr. Carlos bem falou, a radioterapia, e as duas têm o objetivo principal de controle local, evitar que a doença realmente volte na parte da mama, certo? Seria isso, né, pessoal? Não estou falando nenhuma retirar a doença primária e tanto a cirurgia quanto a radioterapia evitar que a doença volte na mama. E, posteriormente, ou em alguns casos até antes do tratamento cirúrgico, a gente também dá medicações, né, tanto comprimidos quanto injetáveis, que evitam que a doença volte em outros órgãos que a gente chama de metástase. Então, são 3 modalidades de tratamento que atuam junto, né, com objetivos diferentes, mas que, na verdade, se somam entre si, certo? Então, a gente tem a cirurgia, a radioterapia e o tratamento com medicação, que pode ser dividido em quimioterapia ou tratamento com bloqueadores hormonais. Pedro, só uma perguntinha que eu acho que é interessante, né? Como você bem frisou, é multidisciplinar o tratamento, né? E o sucesso terapêutico a gente alcança se todas essas etapas forem, na verdade, seguidas a contento, porque não adianta você procurar um excelente cirurgião e não ter uma boa rádio. Não adianta você ter uma ótima rádio, mas não dispõe de um tratamento sistêmico adequado, né? Porque o sucesso se dá para aquela paciente que precisa do todo, com o todo ok, né? Esse eu acho que é o princípio básico. O que você pensa disso, Pedro? Desculpa, sobre o que eu penso sobre o quê? Sobre o tratamento? Sobre essa questão que todas as etapas têm que ser adequadamente bem tratadas, né? Todas tem que fazer, se tiver que fazer uma boa hormônio se tiver indicação, porque é isso que estabelece o sucesso, né? A curabilidade como um todo. Eu gosto de falar o seguinte: a gente tratando a oncologia ensina muito para a gente da vida, né? E a vida, o que eu penso é que nada se consegue sozinho na vida, né? E na oncologia eu acho que é a mesma coisa. Como você disse, o tratamento ele é essencial que seja em equipe, né? Ele é essencial que seja em equipe, que o caso seja discutido com todos os médicos que atuam nas diversas especialidades e que seja realmente direcionado e de forma bem feita para cada tipo de tratamento necessário. Então, é necessário que a paciente seja sempre discutida num grupo médico, numa junta médica, de médicos de várias especialidades, para que o tratamento
seja direcionada. Então, essa paciente precisa da cirurgia primeiro ou precisa de um tratamento hormonal, é indicado radioterapia ou não. Então, é essencial. O trabalho em conjunto na oncologia, né, no tratamento do paciente oncológico, é essencial. Aí a gente abriu para perguntas, tem umas perguntas interessantes aqui. Vou começar com você, Ruiz, que é mais uma questão mastologia, sim, para o mastologista. Então, a Rosângela Lima, ela perguntou se a mamografia é realmente fundamental para o diagnóstico e rastreamento. Ela tem 36 anos e tem bastante dor na mama, né? E o ultrassom que ela faz da mama não mostra nada, só diz que é muito densa. Ela gostaria de saber, ter uma explicação, o que é uma mama densa? Excelente pergunta, Rosana. Obrigado pela pergunta, querida. Primeiro é assim, por que a gente indica a mamografia a partir dos 40 anos, 35, 40? Por quê? Porque a mama começa a sofrer uma substituição gordurosa, ou seja, a glândula mamária, que é essa porção mais densa, começa a sofrer uma substituição por gordura. E quanto mais gordurosa for a mama, melhor para a mamografia. Quanto menos gordurosa for a mama, menos bom para a mamografia. A mamografia, sim, é o exame padrão ouro, ou seja, o exame padrão para o rastreamento, é através dele. Ah, mas e ultrassom? Ultrassom não serve na concepção que a gente tem hoje para fazer rastreamento. Não serve. Ele pode complementar uma mamografia. Por exemplo, a mamografia achou uma lesão densa. Eu não sei se aquilo é sólido ou cístico. Eu peço um ultrassom para esclarecer. Mas fazer um ultrassom para rastrear, para tentar achar alguma coisa, não. E a explicação é muito simples. Quando você faz a mamografia, você coloca a sua mama, né, naquela placa que tira uma foto total da sua mama, em duas posições. A crânio caudal achatando de cima para baixo e de lado quase, né, que é a médio lateral, dos dois lados. Quando você faz o ultrassom, um técnico ou um ultrassonografista médico, ele começa a passar o transdutor na sua mama. Dependendo da metodologia que ele use, ele pode não ter visto a mama como um todo, ou seja, um exame de ultrassom que não mostra nada não significa que não tenha nada, significa que não foi visibilizado pelo colega qualquer alteração, mas pode ter alguma coisa. Indo ao encontro da sua pergunta, é por isso que hoje, para quem tem mama densa, tem fator de risco, história familiar, a gente prefere um outro exame que é a ressonância magnética, quando essa mama é mais densa, como você falou, porque não é a mamografia que vai ajudar também, né? A mamografia vai ver 2 borrões brancos e também a gente fica com a falsa ideia que não tem nada. Por isso que, como essa substituição gordurosa começa a partir dos 35, a gente preconiza em nível de rastreamento mamografia anual a partir dos 40 anos. E você falou uma coisa importante. Você tem dor. Nas entrelinhas você já vai me perguntar, então mamografia dói? Se eu tenho dor vai ser pior, né? Não, calma. Né? Hoje nós temos aparelhos, claro, tem que comprimir a mama, não tem jeito, né? Mas é assim, o dolorimento, a sensibilidade é plenamente suportável. Pode ter certeza absoluta disso. Viu, querida? E, de novo, muito obrigado pela pergunta. Excelente. Uma outra pergunta aqui da nossa audiência aqui é se a Cibele Gordilho Silva pergunta se a mãe dela está fazendo quimioterapia e está caindo cabelo, se adianta tomar alguma vitamina. Então, como a gente disse no começo, quimioterapia é uma das medicações que a gente usa para evitar que a doença volte em outros órgãos, né? Principalmente controle de doença à distância. E ela basicamente ela vai atingir as células que estão em replicação no corpo. As células que mais estão em replicação no corpo são células tumorais residuais, elas são as células que mais se replicam. Existem efeitos colaterais em algumas células que realmente ainda que estão em replicação e são células saudáveis. Uma delas é o nosso folículo capilar, as células que ficam na nossa cabeça. E a quimioterapia tem realmente esse efeito direto, é um dos efeitos hoje em dia que
A gente ainda não conseguiu um tratamento de excelência para combater o efeito colateral, muito diferente de náuseas, vômitos, a gente tem remédios excelentes para isso. Então, a queda de cabelo ainda ocorre e não existe nenhuma vitamina, nenhuma medicação, comprimido que diminua isso. Tá? O que a gente consegue hoje em dia fazer existe um mecanismo, uma touca gelada, que é uma touca mesmo, com uma temperatura bem baixa, que vai comprimir, vai diminuir o fluxo sanguíneo na cabeça e a quimioterapia vai penetrar menos na cabeça. É seguro, não vai ter nenhum problema do ponto de vista oncológico, mas de eficácia ainda também não é a ideal. Mas respondendo à pergunta, a vitamina não basicamente, não é nada de eficaz contra a queda de cabelo. Pedro, assim, o que eu acho que é uma informação importante, que o Rodrigo já tocou nesse assunto, não é porque a gente dispõe de cirurgia, rádio, de hormônio, de químio, de imuno, que todas as pacientes vão usar tudo isso, né? Como é que a gente individualiza? Porque, às vezes, a impressão que eu tenho o paciente fala assim para mim, poxa, Carlos, olha, fulana fez químio, Beltrana não precisou fazer. Ah, então ela está melhor, né? Que legal. Né? Como se cada coisa que eu utilizo mais, cada estratégia que eu utilizo mais, é porque ela está mais grave, está mais avançado. É isso, Pedro? Como é que a gente raciocina nisso? Então, legal. Gosto sempre de explicar assim, para as pacientes que para a gente tratar e dar o melhor tratamento para ela individual, a gente precisa saber principalmente duas coisas no câncer de mama. A extensão da doença, ou seja, o tamanho da doença na mama e nos gânglios linfáticos que drenam essa área, né? E também no corpo, nos outros órgãos, mas também como que essa doença se comporta biologicamente, como a célula tumoral realmente é nutrida, como ela se alimenta, o que alimenta ela e o porquê que ela cresce mais ou menos rápido. Então, a extensão da doença vai ser importante para definir o tratamento, mas também a expressão de determinadas proteínas na célula tumoral vai ser essencial para a gente direcionar o tratamento correto para a paciente. 70% dos tumores de mama, eles têm na sua célula tumoral um receptor de estrogênio. O que significa isso? O hormônio que a mulher produz de forma biológica, de forma normal, ele também estimula essa célula tumoral. 70% dessas pacientes podem ter este receptor de estrogênio. 15% tem uma proteína que chama HER2, que é uma proteína que também estimula a célula tumoral a crescer. E 15% das pacientes não tem nenhum nem outro. A partir do momento que a gente tem essa informação em mão e também sabe a extensão da doença, a gente consegue definir o melhor tratamento. Então, vou dar um exemplo. Um tumor pequeno, em que está restrito à mama, não tem acometimento dos gânglios linfáticos na axila que drenam essa mama. E é o tumor mais frequente, que é o tumor que expressa receptor de estrogênio. Em grande maioria dos casos, a gente não precisa de quimioterapia. Isso não quer dizer que é ruim. Isso na verdade, é bom. Quer dizer que a gente consegue, com tratamento hormonal, bloquear o crescimento dessa célula tumoral sem ter que aplicar um tratamento que tenha uns efeitos colaterais um pouco mais intensos. Né? Se a gente for ver as pacientes que têm aquela proteína HER2 que eu falei, a gente também tem tratamentos específicos que bloqueiam essa célula, essa proteína, impedindo que a célula tumoral cresça. Então, a decisão de hormônio, quimioterapia, ou as duas coisas juntas, vai sempre se basear no tamanho e extensão do tumor e na biologia do tumor, que é determinada por essas expressões da célula tumoral. Não acho que é bom ou ruim, acho que, em geral, a gente consegue direcionar e individualizar o tratamento. Então, para cada tipo de tumor, a gente precisa dessas informações. Eu acho que uma das coisas legais para a gente falar também
em relação ao controle local é sobre entender um pouquinho da radioterapia que é junto com a cirurgia, né? É uma técnica meio que recente e é uma técnica que hoje em dia a gente tem muita pergunta das pacientes por ser assim uma técnica, uma aplicação única. Então, queria saber do Rodrigo como funciona essa técnica e quais as indicações também, a grosso modo, Rodrigo. Eu só queria complementar o que você comentou, que normalmente quando se tem uma sequência cirurgia, químio e rádio, ou químio, cirurgia e rádio, a rádio fica por último, né? E enquanto as pessoas estão na sala de espera, esperando para entrar e tudo, elas normalmente conversam entre si e dividem suas questões. Então, rotineiramente, eu sou confrontado com, mas vem cá, eu estou junto com uma outra senhora aqui que fez primeiro quimioterapia, depois cirurgia, depois agora estou fazendo rádio. Eu fiz cirurgia primeiro, depois quimio, depois rádio. E tem uma outra que só fez cirurgia e rádio intraoperatória. Tem uma terceira que fez cirurgia, rádio normal e agora vai fazer hormônio. Quer dizer, então, tem um colega nosso que é mastologista que fez um aplicativo em que ele tem, dependendo de todas essas combinações que o Pedro colocou, receptores de hormônio, linfonodos, idade, grau, história, enfim, nós temos mais de 3.000 combinações prognósticas. Ou seja, não dá, gente. Se tem uma vizinha sua que tem câncer de mama, ela não é igual ao seu. É 1 em 3.000 a chance de ser igual. Cada um tem um tipo de proposta terapêutica diferente, né? Então, às vezes entra na internet, vou no Dr. Google, pronto. Aí desandou de vez, né? Então, melhor informação para saber sobre qual é o seu programa de tratamento é com seus médicos, né? Rodrigo, e aí eu entro na questão da rádio. Rodrigo, Pode, vamos lá. Desculpa, é que é um gancho interessante e importante no que você está dizendo, né? Então, assim, quando a gente estabelece a melhor estratégia, né, a gente escolhe algo que é essa variação que você teve, até 3.000 fatores combinados como um todo, e essa combinação gera o mesmo nível de curabilidade, né? Então, assim, se eu faço uma cirurgia, um quadrante, e aí, lembrando, eu cheguei a operar com o Veronese, viu, Rodrigo? Eu entrei em campo com o Veronese, lá do Instituto Europeu de Oncologia. Maravilhoso. E, assim, nossa, um orgulho para a gente. Mas o que é importante do que eu estou falando para você? Se é uma paciente que o tratamento é quadrante com rádio, não precisa de mais nada, ou hormônio, o prognóstico dela é idêntico a uma que é HER2, que vai fazer um anti-HER2 ou um triplo negativo, desde que elas façam um tratamento adequado, né? Eu acho que essa é uma questão importante, né? No sentido de hoje tem alguns tipos que são mais agressivos, que acaba tendo até um prognóstico muito bom, né? Em função desse comportamento biológico de uma resposta maior, né? Então não tem que se assustar. A gente faz tudo para obter o mesmo resultado de uma curabilidade maior. É isso, Rodrigão? Perfeito, inclusive com a parte cirúrgica. Quer dizer, o fato de fazer uma mastectomia não quer dizer que foi uma falta de opção. Às vezes é o melhor procedimento, às vezes tecnicamente é o melhor procedimento a se usar. E eventualmente a gente pode ter inclusive a combinação de mastectomia com radioterapia, né? Então, realmente, quando o time oncológico faz uma programação de tratamento, é para atingir o melhor resultado de curabilidade com o mínimo necessário. Ninguém vai fazer um super tratamento. Talvez para ganhar 1%, vamos fazer uma quimioterapia pesadíssima. Just in case, né? Vamos fazer uma radioterapia só para... Não existe isso. O que a gente faz é que é o necessário para atingir o máximo de controle possível. E a radioterapia também, como a gente já conversou, existem tratamentos de radioterapia que eu posso fazer com uma única aplicação na hora da cirurgia, e tem esquemas de tratamento de radioterapia que eu preciso fazer num regime mais longo, de 15 dias, eventualmente com hormonioterapia junto. Enfim,
às vezes até com quimioterapia junto, né? Então, isso tudo, qual é a melhor combinação? É o time que tem que montar. E aí, eu já passo um pouco dessa parte da radioterapia para o Pedro, dizendo o seguinte: às vezes a gente faz um protocolo de um tratamento que envolva hormonioterapia por 5 anos. 2 meses depois, a paciente fala assim: ah, não quero mais usar hormônio, e para o tratamento. E aí, como é que a gente fica, doutor Pedro? Pois é, acho que isso talvez a questão mais difícil da oncologia é a aderência do paciente, né? Então, eu acho que isso sempre há uma decisão compartilhada, médico-paciente, né? O médico ele precisa explicar exatamente o que é o tratamento, como funciona o tratamento, quais os efeitos colaterais e quais os benefícios do tratamento. Eu acho que essa é a explicação necessária para que a paciente entenda o que ela vai passar e como vai. Quando os pacientes realmente não querem, não falam, não vou fazer o tratamento, acho que o mais importante é entender o porquê. O que aflige a paciente, por que ela não quer fazer o tratamento, o que ela leu sobre, ou o que ela ouviu falar sobre o tratamento, porque na grande maioria das vezes o tratamento é extremamente eficaz e os efeitos colaterais são muito manejáveis e pouco, assim, pouco, principalmente hormonal, assim, pouco altera a nossa vida no dia a dia. Então, o mais importante é a gente entender o porquê que a paciente não quer aderir ao tratamento. E aí sim, chegar num bem comum e discutir os riscos e benefícios de se continuar ou não o tratamento. Mas talvez seja uma questão mais difícil, né? O protocolo está escrito no livro. Entender o paciente e saber o porquê, tratar o paciente, não a doença, é o que é o bonito da nossa profissão e dessa especialidade. Não, e é isso, né, Pedro? Eu estou tratando o paciente acima de tudo, né? E a gente sempre pondera de um lado da balança risco e do outro benefício. E tem uma verdade em medicina, né? Aproveitando para parabenizar vocês, né? Essa semana do Dia do Médico, parabéns, meus amigos, né? Tem uma verdade que fala: primeiro não agredir, acima de tudo, primo non nocere, ou seja, primeiro não agredir. Então tudo isso é muito avaliado antes da gente indicar qualquer tipo de terapêutica, porque não existe moeda sem duas faces, né? Existe sempre o outro lado que a gente tem que ponderar e passar para o paciente e conversar com ele, explicando todas essas questões, né? E mostrando que o não adequado, a não adequada realização de uma dessas fases pode comprometer o sucesso, né? É esse o sentido. Perfeito. Tem uma pergunta interessante aqui da Dirce Pavan. É uma pergunta um pouco mais sobre, talvez, a biologia tumoral. Eu queria ouvir a opinião dos dois. Sim. A metástase geralmente ocorre quanto tempo depois do diagnóstico e do tratamento do câncer de mama? Ela conta o caso dela. Tive um câncer de mama em 97. Fez quadrante, radioterapia, transplante de medula, que é só importante frisar que é um tratamento que realmente não tinha a época lá dos anos 90, era realizado hoje em dia, não é mais a nossa rotina. E aí, 23 anos depois, ou seja, recentemente, ela foi diagnosticada com doença óssea, metástase óssea. Ela queria saber exatamente como que é a biologia do câncer de mama neste contexto da doença voltar. Quer começar, Luiz? Não, sim, excelente pergunta, querida, óbvio. Muito em cima do que o Pedro mostrou para a gente, de acordo com o comportamento biológico, né? Ou seja, quando a gente faz a biópsia e faz um exame chamado imunistoquímico, a gente tem todas essas respostas em relação ao comportamento biológico. Por isso que a gente não opera só com a biópsia, a gente espera o exame imunistoquímico para entender o comportamento biológico do tumor, né? Se tem receptor hormonal, se tem HER2, se não tem nada, se tem uma proliferação maior ou menor através de um marcador chamado Ki67. Ou seja, é isso que vai definir para a gente o tratamento. E o que a gente sabe, né? Nos tumores mais agressivos, de comportamento mais agressivo,
as metástases podem ser mais precoces. Nos tumores de comportamento mais indolente, aqueles que expressam receptor, as metástases podem ser muito mais tardia, né? Nós temos hoje metástases que acontecem depois de 20, 23 anos. Então, respondendo a sua pergunta, né, o aparecimento da metástase vai depender fundamentalmente da resposta ao tratamento e do comportamento biológico desse tumor como um todo. É esse o sentido. Porque, lembrando, tudo que a gente faz, desde a cirurgia até os procedimentos radioterápicos, imuno, hormônio e químio, é para evitar a metástase. Esse é o principal objetivo. Perfeito. Tem uma outra pergunta bem interessante, que eu acho que a gente está chegando já também no final. Assim, como minimizar os efeitos colaterais dos tratamentos que a gente tem discutido aqui? Então, radioterapia, cirurgia e também quimio-hormonoterapia. Rodrigo, como que você consegue minimizar os efeitos colaterais da radioterapia e quais são eles? A radioterapia basicamente inflama o tecido, né? Porque durante o tratamento a gente precisa seletivamente enfraquecer eventuais células tumorais residuais ou células que tenham alguma mutação que no futuro possam se transformar em nova lesão. Então, a radioterapia, em forma geral, consegue reduzir em torno de 2/3 a 75% do risco de voltar à doença. Mas esse ganho se traduz com uma inflamação no tecido local. A gente está destruindo ou inflamando o tecido e destruindo parte seletiva dessas células. Então, a reação inflamatória em qualquer região do corpo se dá com o que os médicos conhecem como rubor, calor, sensibilidade e dor, enfim. Então, é uma resposta inflamatória. Então, a pele fica mais vermelha, a glândula mamária fica mais sensível, mais inchadinha. Algumas mulheres me dizem que é como se fosse para menstruar numa mama só. Quer dizer, fica uma maior sensibilidade naquela área tratada, que costuma ser temporário, termina a radioterapia, na semana seguinte ainda fica um pouco mais intenso e depois vai melhorando. De tal forma que hoje, na nossa prática, as mulheres voltam no pós-tratamento em 1 mês e para boa parte delas eu já libero até para tomar sol se quiserem, de tão rápida que é essa recuperação. Da mesma forma que vai fazer uma cirurgia, vai ficar sensível, vai ficar inflamadinho, vermelho, meio dolorido, é algo muito gerenciável hoje em dia, né? Claro, a gente sempre se preocupa com efeitos colaterais em outros órgãos, pulmão e coração. Então, há uma preocupação real do radioterapeuta de, quando é mama esquerda, também proteger coração, coronária e pulmão. Já existe tecnologia para isso, nada de tecnologia super sofisticada, tá? É só fazer uma boa radioterapia que existe disponível na vasta maioria dos serviços do país, que isso pode ser atingido, ok? Não sei se eu posso emendar com relação à indicação de radioterapia intraoperatória, que a Bianca, por exemplo, perguntou. Então, já vamos direto lá. Bianca, a radioterapia intraoperatória é parte do arsenal da radioterapia. Não é uma panaceia que você usa para todo mundo. Existem as indicações. Então, mulheres com 50 anos ou mais, ou que já estejam na menopausa, com lesões de até 2,5 centímetros na mama, que não tenham comprometimento de gânglios da axila, que não sejam lesões as mais agressivas, por exemplo, com HER2 positivo ou triplo negativo. Enfim, existem algumas indicações em que o seu mastologista pode considerar o uso da radioterapia intraoperatória, ok? E se eu for aproveitar da Cibele, que pergunta se vale tomar vitamina tipo Pantogar ou outras vitaminas para crescer o cabelo, Cibele, eu uso, tá? Não, cresceu aqui, cresceu muito aqui, mas... Genial, genial. Muito bom. Então, a resposta
perfeita, né? Verdadeira e bem-humorada. Excelente. Doutor Ruiz, então, como minimizar os efeitos colaterais do tratamento cirúrgico? Na verdade, hoje, né, de novo, pegando a fala do Rodrigo e a do Pedro, a gente cada vez mais tenta alfaiatizar, né, a nossa indicação cirúrgica, ou seja, individualizar ao máximo, né? Como falou o Rodrigo no começo, antigamente era mastectomia para todo mundo. Até 1994, o padrão ouro no tratamento cirúrgico do câncer de mama era uma cirurgia que tirava a mama, o peitoral maior, o peitoral menor e toda a cadeia linfonodal, né? Ou seja, aqueles nódulos, aqueles linfonodos que ficam na axila propriamente dita. Ou seja, era uma cirurgia muito radical que trazia uma série de efeitos. E a marca registrada dessa cirurgia era você encontrar uma paciente na rua com uma meia compressiva no braço para evitar o inchaço do braço, né? Hoje a gente tira o que precisa, cada vez menos, né? Hoje a gente sabe que quadrante é muito melhor que mastectomia, quadrante é melhor que mastectomia, porque você agrega a radioterapia, que ajuda muito, não só no controle local, mas no sistêmico também, né? Então, quadrante é melhor. Antigamente tirava todos os linfonodos, hoje você tira 1 ou 2 ou 3 no máximo os linfonodos, lembrando que a região axilar tem 40 a 60 linfonodos, então 2 ou 3 não vai fazer diferença quando comparo com a remoção de todos, né? E aquele edema de braço hoje é muito menos frequente. Pode acontecer? Claro que pode, né? Mas a gente está minimizando os efeitos colaterais, diminuindo o risco de linfedema, a gente se preocupa muito com a reconstrução imediata, né? A reparação imediata é, na verdade, a reconstituição da feminilidade. A mama é um órgão da feminilidade para a maioria das mulheres, então reconstituí-lo é reconstituir a sua autoestima, isso minimiza os efeitos colaterais também, né? E o desagravo que muitas vezes se estabelece quando você tem apenas uma cicatriz no tórax, né? E mais nada. Isso dói muitas vezes, algumas pacientes já me disseram que dói mais que o próprio diagnóstico da doença. Para algumas pacientes, ok, elas nem querem fazer nada, mas para a grande maioria delas, isso faz muita diferença. Então, minimizar significa trazer a reparação, trazer menor mutilação, para que a gente tenha, além do resultado oncológico maravilhoso, um resultado harmônico em nível estético. Perfeito. Eu vou só responder do ponto de vista do oncologista clínico de como minimizar o tratamento e depois a gente vai para as considerações. Vou tentar ser rápido. Então, para o tratamento com quimioterapia, hormônio, existem medicações excelentes, principalmente para quimioterapia, que diminuem os principais efeitos colaterais, náuseas, vômitos, fadiga. Então, hoje em dia, nossas pacientes elas toleram muito bem, né, a quimioterapia. Mas o mais importante para minimizar é você realmente indicar o tratamento correto para paciente que realmente precisa do tratamento. Então, hormonioterapia para paciente que precisa, quimioterapia para paciente que precisa. Uma pergunta rápida: imunoterapia, foi perguntada como que funciona. Em câncer de mama, a gente ainda está engatinhando nisso, não temos essa indicação para câncer de mama, que basicamente é uma medicação que vai ensinar o seu sistema imune a combater o tumor junto com o tratamento tradicional, né? Então, os seus glóbulos de defesa vão também identificar a célula tumoral e matar. Em mama, a gente ainda não tem essa indicação. Então, a indicação do tratamento individualizado e correto para cada paciente é a forma que eu vejo como mais eficaz de minimizar o tratamento, os efeitos colaterais do tratamento. Então, a gente chegou às 7 horas. Eu queria agradecer meus colegas aqui, grandes mestres, e pedir para cada um de vocês colocarem aí suas considerações finais e mensagens para as pacientes, para os familiares, para o público interessado sobre o Outubro Rosa e os avanços que a gente tem tido no câncer de mama. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, meus professores, Rodrigo, Pedro. A gente aprende todos os dias, e lembrando que nosso principal professor é o nosso paciente. A gente aprende demais com todos os pacientes em si, né? Porque nessa questão da individualização, em que a gente quer tratar o paciente, não só a doença, a gente aprende
como isso é importante, o impacto disso na qualidade de vida. Lembrando, né? Saúde não é ausência de doença. Saúde é qualidade de vida. Tudo que impacta na qualidade de vida impacta na saúde, né? E quando eu falo de qualidade de vida, é mental, é física, é espiritual, é um composto. Então, cuidar de tudo, pessoal, faz muita diferença. Uma pergunta só que eu queria responder, que eu acho que é fundamental. Carlos, existe a possibilidade de eu diminuir meu risco de câncer de mama? A resposta é sim. E qual seria a minha estratégia? Mudança de estilo de vida, alimentação adequada, ingestão de líquido, exercício físico e cuidar da cabeça. Ingestão de líquido, alimentação adequada, exercício físico e cuidar da cabeça. A cada quilo que a mulher, depois da menopausa, ganha, ela aumenta em 1% o seu risco. Se ela ganhar 10 quilos, é 10% a mais. Então, pessoal, não ganhar peso ou perder faz muita diferença. Mamografia anual a partir dos 40 anos. Eu minimizo o diagnóstico em relação a toda a amplitude de cirurgia, eu mutilo muito menos, uso menos drogas e você tem uma curabilidade maior. Em outras palavras, rastreamento, prevenção, faz toda a diferença, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, meus dois professores, Rodrigo e Pedro. Obrigado, Ruiz. Rodrigão. Gente, quando a gente fala em radioterapia, o nome já diz, né? É terapia, é tratamento. Não chegariam até mim se a gente tivesse realmente uma promoção de saúde em larga escala. Nós já tivemos as nossas experiências aqui do hospital com uma unidade remota chamada Unidade Referenciada MOCA, que só tratava pacientes do SUS. No primeiro ano do programa, quase a metade de todas as pacientes diagnosticadas estavam em estágio avançado. Depois de 5 anos, 14 mil mulheres atendidas e, lamentavelmente, o programa foi encerrado precocemente de forma unilateral. No último ano do programa, só 9% das mulheres eram detectadas em estágio avançado. Ser detectada em estágio precoce significa muito mais chance de cura, muito menos morbidade da cirurgia, muito menos trauma, muito maior chance de voltar à sua vida normal e ter uma história positiva para contar para as outras pessoas, de superação, de vitória, de uma doença que ainda assusta por falta de conhecimento. Então, sigam as recomendações do Dr. Ruiz, façam seus exames preventivos frequentemente para ficarem livres de mim e do Dr. Pedro. Excelente. Muito obrigado. Eu não tenho mais nada a adicionar. Acho que vocês deram uma aula aí, foram bem esclarecedores. E vou só fechar com as frases do Dr. Ruiz. Outubro Rosa, mas na verdade a gente gostaria e orienta a todos que todo mês seja o mês de cuidado da saúde, como o Rodrigo e o Carlos falaram. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado a todos. É isso aí. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, um abraço, pessoal. Obrigado mesmo.